Qual seria a relação desse tipo de software nas empresas? Software livre. Aposto que você já ouviu falar nesse nome, não é mesmo? Mas você sabe qual é a relação dele com as empresas? Muitas pessoas têm um preconceito sobre software livre. Pensam que é algo ultrapassado ou antiquado. Mas essa não é a verdade sobre muitos softwares livres. Alguns softwares livres têm uma qualidade muito boa. Empresas como Amazon, Google ou IBM utilizam software livre dentro dos seus processos. O sistema operacional Linux, por exemplo, é utilizado pelas empresas na composição dos seus servidores, devido aos benefícios tanto tecnológicos quanto financeiros. No Brasil, a relação entre empresas e software livre pode ser dividida em três grupos. Pequenas e médias empresas, fundadas aproximadamente entre 1980 e 1990, que não utilizam software livre. Pequenas e médias empresas que surgiram graças ao software livre e possuem ele em diversos processos dentro da sua empresa. Por fim, nós temos as grandes empresas, que utilizavam majoritariamente o software proprietário e que agora estão migrando de forma estratégica para o software livre. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sem Fronteiras mostrou que, para as empresas com mais de 1.000 funcionários, 73% delas utilizam software livre em algum dos seus processos. Ao mesmo tempo que, para apenas 31% das empresas com menos de 100 funcionários, há o uso de software livre dentro dos processos da empresa. Isso está muito relacionado com o fato de que as empresas com menos funcionários preferem utilizar mais a pirataria e correr o risco do que estabelecer o uso de softwares livres. Dessa maneira, essas empresas de pequeno porte acabam utilizando o software proprietário de forma ilegal e sem a licença, ao invés de utilizarem um software livre. Assim, as empresas de pequeno porte acabam fazendo um uso bem menor dos softwares livres do que as empresas de médio ou grande porte. Quando se trata novamente do sistema operacional Linux, todas as empresas, tanto de pequeno, médio e grande porte, têm mais de 50% dos seus servidores utilizando esse sistema operacional. No entanto, para o uso pessoal, o sistema operacional Windows da Microsoft ganha disparado em cima dos outros softwares. Alguns outros exemplos de software livres utilizados dentro das empresas são o SendMail, o Keymail, o GNOME Office, o Koffice e o OpenOffice. Os dois primeiros softwares são utilizados para o gerenciamento dos e-mails, enquanto os três últimos são utilizados para as diversas áreas da empresa, para escrever documentos, fazer planilhas e apresentações, entre outras coisas. Quanto maior uma empresa, maior são as vantagens de se utilizar um software livre. Isso está relacionado com o fato de que todo software possui uma licença. E no caso dos softwares livres, essa licença é gratuita. Você tem o direito de utilizar o software sem precisar pagar por isso. Já um software proprietário, você precisa pagar por uma quantidade de máquinas ou quantidade de tempo que você for utilizar aquele software. Assim, quanto maior for uma empresa ou quanto mais máquinas essa empresa possuir, mais licenças ela vai precisar ter para poder utilizar aquele software em toda a sua amplitude. Dessa forma, quanto maior for uma empresa, mais gastos ela terá com licenças de software. Por isso, é muito benéfico para grandes empresas utilizar softwares livres, gerando assim uma redução nos seus custos operacionais. Por fim, os softwares livres possuem uma ótima estabilidade, uma menor probabilidade de bugs acontecerem e o computador desligar ou entrar em algum processo de travamento, ocasionando uma queda no servidor. Dessa maneira, é muito mais interessante para essas empresas de tecnologia utilizarem esse sistema operacional por conta de uma questão de segurança e de qualidade de serviço. Assim, seus servidores podem ficar ligados por mais tempo e de forma mais barata também. Por fim, um trunfo dos softwares livres que pode ser utilizado pela empresa é a modelagem do código desse software. Peraí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa pode adulterar o código de maneira a melhorar o software para o seu próprio uso. Dessa maneira, se uma empresa precisar de uma função X ou Y dentro daquele programa, ela pode sim adicionar a partir do seu código-fonte. Por conta de todas essas vantagens, as grandes empresas têm migrado diversos setores internos de forma estratégica a reduzir seus custos e melhorar a qualidade do seu serviço. Dessa maneira, pequenas e médias empresas ajudam grandes empresas a migrar do software proprietário para o software livre. Vale ressaltar
que algumas grandes empresas com essa visão estratégica criaram setores internos responsáveis por essa migração. Um exemplo é a Embrapa, que criou um setor que coordena as áreas que utilizarão software livre. Dessa maneira, esse setor fica responsável por toda a decisão de substituição de software, treinamento de equipe, entre outros. Algo que seria feito por um terceiro, mas que agora está internalizado dentro da empresa. Tudo isso é só uma parte da relação entre software livre e as empresas, que é algo bem mais extenso, que se você se interessar tem diversos artigos na internet. Espero que você tenha gostado bastante do que a gente conversou aqui hoje e muito obrigado pela sua atenção. Você que está se perguntando o que o software livre pode trazer para a educação, como que ele impacta a educação, e tá aquele mistério, né? É só o meu uso, é o meu uso pessoal que vai fazer com que o software livre seja uma vantagem? Bom, a minha resposta é esse artigo que foi escrito na Grécia, no departamento de física, em que se propõe utilizar um software de elementos finitos para ensinar eletromagnetismo. Basicamente, é um software de simulação. E o autor ainda nota, né, que essa técnica, que é simples, precisa, ela é estruturalmente coerente com o eletromagnetismo em si, né, é bem preciso, é algo que você conseguiria replicar isso em laboratório, os dados seriam bem parecidos, é gratuito e foi, consequentemente, né, pelos resultados que ele chegou, grandemente mal apreciado pela comunidade científica, porque não é algo que é implementado, né? O mais interessante, né, aqui vemos exemplos ele dá uma introdução sobre o que é como que funcionam essas simulações, etc. Aqui podemos ver um exemplo do que aparece dentro desse software. Lembre, ele é um software aberto, gratuito, você pode modificar esse código, mas ele já vem pronto para você. Plots das equações de Maxwell, tá vendo? As equações de Maxwell não são lá aquela coisa simples, amigável, que bonitinha, né? Quando alguém pode pela primeira vez estar estudando eletromagnetismo e achar isso daqui muito teórico ou muito abstrato, né? Não consegue visualizar isso, essas leis, assim por dizer. Então, a intenção inicial do autor era que essas simulações pudessem ser essa ponte, tá vendo? Beleza. Só que aí ele descobriu algo mais interessante ainda, que as notas dos alunos, ele dividiu em 3 grupos, né? Elas subiram não só por causa do software em si, mas pela instalação do software individualmente. O que mais fez a nota dos alunos subirem foi o fato deles se darem ao trabalho de instalar o software e provavelmente ou modificá-lo por tentativa e erro, né? Interação com o código para entender o comportamento do programa. E necessariamente eles estariam entendendo e estudando eletromagnetismo também. Mais interessante, né? Pelo jeito, não foi também uma nota apenas para se passar, como é mostrado no artigo. Vamos lá. Aqui você pode ver, né? Tem 3 grupos no estudo. Um deles é o grupo de controle. Ou seja, eles não utilizaram software nenhum. Eles só tiveram aulas com apresentação normal, que você teria numa escola. No caso, é uma faculdade, né? O grupo B, eles foram ao laboratório. Ou seja, eles utilizaram um computador que já estava instalado o software e simplesmente simularam, né, algo que eles queriam, mas não se deram ao trabalho de levar para casa ou instalar em casa o software e brincar com ele. O grupo C fez um projeto, né, ou seja, eles tinham que ir para casa e fazer as simulações. E olha que resultado interessante.
Aqui a gente vê um gráfico da chance de sucesso e falha, ou de aprovação e de reprovamento entre os grupos. O grupo A teve apenas 40% de chance de passar na matéria. O grupo B, você pensaria, nossa, eles estão utilizando software, né? Vai ter uma chance maior. Só subiu 10%, pouquíssimo. Agora a gente vê o grupo C, eles chegam a 80% de aprovação. Muito interessante. E aí ainda vemos que as notas do grupo C, elas não estão constringidas a se passar apenas. O grupo que passou, que simplesmente tirou uma nota rasa, né, para passar, diminuiu. O grupo de pessoas com notas boas e excelentes mais que dobrou, né? Bem interessante. Tá? Então, sob esses resultados, aparentemente até forjados, né? Porque é difícil de acreditar nisso, ou simplesmente o fato da pessoa instalar o software e ter acesso ao seu código-fonte, alterá-lo, brincar com ele, né? Uma coisa tipo brincar mesmo, igual como se fosse uma criança. Tem lá a simulação e você começa a brincar com a simulação, porque ela é divertida, bonita, etc. E isso faz com que as pessoas tenham mais interesse na matéria e, consequentemente, né, se tornem excelentes alunos. Então, vamos aqui as conclusões do autor, né? Eu acho interessante. Isso daqui não é uma conclusão minha, viu? Ele mostra que a maior vantagem de utilizar esse software livre foi a livre distribuição, não, do ponto educativo, né? Não foi simplesmente o software, não foi a visualização do material. É para encucar qualquer um, não é mesmo? Existem muitos softwares proprietários e livres que competem em uma mesma categoria. Então, e às vezes você tem emulações um do outro porque uma ferramenta se torna amplamente utilizada. Exemplos disso é o LibreOffice, né? Ele emula todos, ou ele é uma ferramenta open source para se abrir todo tipo de arquivo que seria do pacote Office da Microsoft. Porém, isso também se estende a sistemas operacionais, como o grande nome Linux, né? Não é um sistema operacional, mas é uma gama, né? E você pode escolher dentre eles. Enquanto você tem o Windows, você pode escolher as versões também, mas é só um Windows, né? E você tem também o Mac, etc. Porém, o que é interessante? Você tem editores de texto que podem ser livres, por exemplo, o Emacs foi um dos primeiros projetos do movimento Open Software. É um editor que começou lá atrás, muito antigo. Ele é utilizado até hoje, se bem que você pode chamar isso de ciência. Mas, um contra-exemplo, você tem alguns outros, como... qual é o nome do software? Visual Studio Microsoft, por exemplo, que é o Visual Studio, né? Por muito tempo foi um software proprietário, em que você só tinha acesso aos binários, né? Então, se havia algum comportamento que você queria modificar do seu editor de texto, ou etc., para facilitar a sua edição, você tinha que esperar isso ser adicionado pelos donos daquele programa, ou você simplesmente não teria como fazer aquilo.
Então, dando um exemplo de como um sistema inteiro operacional pode ser integrado, né? Tanto um sistema operacional quanto um editor de texto aberto podem se tornar um ambiente totalmente síncrono, né? Eu vou te dar o exemplo do meu próprio computador. Por exemplo, uma coisa boba, mas eu posso, por exemplo, modificar, por eles serem softwares abertos, eu posso modificar meu plano de fundo, e ele vai também modificar, por exemplo, meu editor, o Emacs. Então, uma coisa muito legal, ó, que isso jamais poderia ser feito com um software proprietário. Nossa. No meio acadêmico, eu já sei que existe. E eu já sei que é uma filosofia que percorreu um longo caminho até aqui, sendo bem estruturada. E agora, na política, será que é possível colocar software livre na política? Oi, meu nome é Camila, eu faço engenharia física na USP e eu tô aqui hoje para contar para vocês como é que foi a experiência brasileira com software livre. Mas antes de tudo, cabe uma contextualização daqui de como a filosofia por trás do movimento do software livre conversou com os movimentos políticos que estavam acontecendo naquela época. A construção do que a gente pode chamar de primeiro computador aconteceu lá na década de 40 e ele não era nada parecido com o que a gente tem hoje. E por isso, com os novos computadores, surgiu a necessidade de fazer algo que fosse a interface entre o computador que executava as funções e a pessoa que queria executar as funções. E daí surgiu o software. Mas se imagine naquela época, a gente nunca tinha tido contato com o software, muito menos com o computador. Então, como cobrar por esse software? Que envolve uma certa tecnologia, envolve conhecimento, mas ele não é um objeto físico igual uma barra de ouro ou uma calculadora. Daí surgiu a necessidade de repensar as licenças de uso. Na década de 80, surge Richard Stallman e o movimento que ele traz consigo, que é o movimento do software livre. E esse movimento tem algumas pautas, como ir contra o monopólio de grandes corporações, que restringem o acesso à informação. Os movimentos de esquerda, no caso, sempre tiveram um histórico de luta contra o capitalismo. E isso envolvia, em certas partes, ir contra o monopólio também das grandes corporações. Foi nesse ponto que as duas ideias pareceram similares e se juntaram. Algumas vertentes da esquerda aglutinaram essas ideias de Stallman e pegaram ela como pautas desses movimentos. Coincidentemente, no ano de 2000, muitos partidos políticos de esquerda e grandes líderes de esquerda estavam ascendendo ao poder e estavam chamando mais atenção. Foi aí que o presidente Lula foi eleito. O grande marco do software livre na história brasileira começou no dia 29 de outubro de 2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um decreto presidencial que autorizava o uso prioritário do software livre em detrimento do software proprietário. As vantagens de se adotar o software livre como política governamental vêm da parte econômica, mas também, principalmente, faz uma valorização da indústria nacional, criando empregos e desenvolvendo tecnologia de ponta aqui dentro do território. Outra vantagem que é importante ser citada é também escapar das ações de espionagem de países desenvolvidos, onde estão inseridas essas grandes corporações que vendem essa tecnologia pra gente, na forma de licença paga. E por isso a gente consegue criar softwares capazes de ter uma segurança mais apurada e prevenir ataques de hackers e espionagem em meios corporativos e dados governamentais.
Esse decreto instituiu comitês técnicos que cuidaram da parte gerencial de implementar o software livre nas escalas administrativas do governo e fomentar projetos de inclusão digital. Ainda em 2013 foi lançado o portal do software livre e foi consolidada a primeira versão brasileira dos padrões de interoperabilidade do governo brasileiro. A gente chama elas simplesmente de EPING. Em 2004, a Embrapa criou um projeto do Agro Livre, que tinha como objetivo auxiliar os setores da agropecuária com softwares livres disponível para resolver soluções de gerenciamento, de estatística que eles tinham como necessidade. E o mais interessante, eles eram livres, então eles possibilitavam o usuário fazer configurações e também aperfeiçoar eles de acordo com as suas necessidades. O primeiro software público brasileiro foi disponibilizado em 2005 e era chamado de Configurador Automático e Coletor de Informações, a sigla CACIC. Agora, é importante frisar que o conceito de software público brasileiro, ele difere um pouco do software livre, porque ele é um software que é considerado um bem do cidadão, então é algo que a gente tem como direito, e também ele muda um pouco na questão do compartilhamento de informação, e ele ser feito também de um novo modelo colaborativo de produção e de sustentabilidade da própria plataforma do software. Nesse vídeo, aqui do lado, eu mostro para vocês como é que é fácil ter acesso a esse tipo de software. É só acessar o link e ver. A gente tem disponível 69 softwares públicos brasileiros para você fazer download e experimentar. É um direito seu como cidadão. Em 2007, foi lançado o portal do software público brasileiro. Em 2008, a gente teve uma outra versão daquela EPING que eu conversei com vocês. E essa versão foi muito interessante porque ela incorporava o ODF. A importância dessa mudança na EPING é porque quando salvamos um documento, seja ele qualquer, em softwares proprietários, esse documento fica regido pelas leis e patentes que regem a licença do software. E o conteúdo ali pode ser inviabilizado para acesso em qualquer momento. O ODF é um formato de padrão aberto que garante aquela palavrinha difícil, interoperabilidade atemporal, o que significa que a gente garante que esses documentos salvos em ODF podem ser acessados em qualquer momento na linha do tempo. Mas infelizmente o que é bom não dura para sempre. Na troca de gestão, a gente teve o presidente Lula durante dois mandatos, e na troca do mandato, quando foi eleita a presidenta Dilma, ela já não dialogava com os ativistas do software livre como o presidente Lula. Isso já dava um sinal para a gente entender o que viria nos próximos anos. E não à toa, em 2016, quando o Brasil estava passando por uma grave crise política e uma grave crise econômica, ela revogou o decreto de 2003, que deu origem a todas essas medidas e todas essas atitudes. E assim, o Brasil deixou de lado o software livre. Mas fica aí o que a gente tem de resquício dessa época em que o software livre era dado como prioridade no país. E um dos resquícios mais interessantes é o software público brasileiro, que até hoje está acessível para todo mundo, de forma democrática e livre. Obrigada pela atenção, gente. Foi um prazer compartilhar todas essas informações com vocês. Eu consegui aprender muitas coisas lendo sobre isso. Eu nem imaginava o impacto gigantesco que o software livre tem na nossa realidade e que como está presente em todas as tecnologias e revolucionou o modelo de negócio dentro do setor da tecnologia da informação. Bom, hoje foi um excelente dia. Foi um dia que eu aprendi muitas coisas.